Fala galera, bom, tô muito animado pra fazer esse review porque esse episódio, a gente olha, tinha muito tempo que eu não ficava animado assim com American Horror Story, eu nem lembro qual foi a última vez. Só pra atualizar quem não acompanhou o que eu postei no Instagram da página, eu fiz uma enquete lá pra saber o que vocês preferiam que eu fizesse, porque eu tava querendo dar uma mudada aqui nos reviews no modo como eu faço. Não deixar de fazer um por semana, que isso aí eu ia manter normalmente, mas mais em como eu ia fazer o review, porque eu normalmente faço uma recapitulação do que aconteceu e vou comentando um pouco mais, esclarecendo a história do que de fato dando a minha opinião. E eu sei que muitas pessoas me cobravam essa questão de eu dar mais a minha opinião, de fazer mais especulação, levantar mais teoria, e eu tava querendo fazer uma coisa mais nesse sentido. E aí acabou que a maioria das pessoas votou pra eu fazer um pouco mais nesse sentido. Então hoje vai ser o primeiro review que eu vou fazer dando uma mudadinha nesse estilo. Vou começar a fazer mais focado em puxar só alguns pontos principais do episódio e comentar sobre eles, levantando algumas teorias que eu já li a respeito e também algumas que eu formulei na minha cabeça. Até porque a gente tem que lembrar que, em teoria, todo mundo que tá vendo o review já viu o episódio, então também não tem muito sentido de eu ficar falando de tudo que aconteceu, porque tá tudo meio que fresco na cabeça de vocês. Antes de começar o vídeo, já pedi pra vocês se inscreverem aqui no canal, darem like no vídeo e acessarem nossas redes sociais que estão todas aqui na descrição. Se inscreve lá e segue a gente em tudo que é lugar, pra vocês ficarem sabendo de tudo que tá saindo. Vou deixar aqui na tela também o meu outro canal aqui no YouTube, se vocês ainda não me seguem lá, me sigam também. E o meu Instagram, quem quiser me seguir lá no Instagram, é o meu Instagram pessoal, não é o da página. Tá aqui na tela também, então só me procurar lá que vocês me acham. Mas é isso, vamos começar a falar desse terceiro episódio. Tem muita coisa pra falar e agora que eu tô mais focado em dar minha opinião, estou muitas coisas pra expor. Bom, vamos começar pra quem não sacou que esse foi o episódio de Halloween dessa temporada, que obviamente não teve a temática do Halloween tão grande, porque a gente tava lá preso dentro do Outpost, então assim, não dava pra mostrar o mundo do lado de fora, o mundo do lado de fora não existe mais, então o Halloween também não existe mais, mas a gente teve algumas lembranças ali que a Miss Smith passou pra Venable, que mostraram que esse era o episódio de Halloween. Alguns pontos principais que a gente acompanhou nesse episódio, que foram realmente muito importantes pra trama dessa temporada, foram as entrevistas do Michael, que ele continuou fazendo essas entrevistas, e nessas entrevistas a gente descobriu coisas bem interessantes, principalmente sobre a Mallory, que eu vou comentar daqui a pouco. A Miss Smith expôs bastante coisa da vida dela, e depois o Michael expôs bastante coisa da vida dela pra ela também, que ela não sabia. Então a Miss Smith e a Mallory, pra mim, foram os grandes destaques desse episódio, que eram duas personagens que a gente não sabia muita coisa a respeito delas. Essa temporada tem muitos personagens, então é normal que a gente precise ali de alguns momentinhos pra focar só em um, porque senão não dá pra focar em todo mundo. Bom, baseado no que passaram pra gente nesse episódio, e não em especulações, que isso eu vou falar daqui a pouco, o que a gente tem de informação sobre a Mallory é que ela tem poderes especiais aí, poderes sobrenaturais, que ainda não tinham sido ali no começo do episódio definidos do que eles eram. Depois foi explicado que ela é uma bruxa. Vou dizer já teorias sobre o que ela é, porque eu gostei muito dessa teoria, mas eu não sei se ela é muito coerente. Mas vamos voltar pra cá. Esse momento que a gente descobriu isso foi o momento em que o Michael enfrentou ela, e a gente teve também o primeiro momento em que o Michael mostrou a cara real dele, porque ele tem aquela cara toda bonitinha e tal, que eu tinha inclusive criticado. Tomei no cu, que ele mostrou ali que a cara dele não é exatamente assim, ele tem uma forma mais agressiva e uma forma mais sobrenatural, mas que ele só demonstra em alguns momentos que ele escolhe. E ele nessa briga ali com a Mallory, eles acabaram os dois se revelando ali seus lados internos que a gente não tinha visto. E, inclusive, um perguntando pro outro o que o outro era, e a Mallory não sabendo muito bem explicar, só dizendo que dentro dela tinha alguém pra sair. No caso da Miss Smith, a gente descobriu que ela é um robô. Aquilo que a gente ficou em dúvida no último episódio em relação àquela parte dela que ficou pra fora, e se aquilo era só uma prótese, se era uma parte do corpo dela, ou se ela de fato era um robô, a gente descobriu que ela de fato é um robô. Ela tem lembranças de uma vida que ela, em teoria, viveu, mas ao mesmo tempo ela foi programada pelo próprio Michael. E ele inclusive diz pra ela no final do episódio que ele programou ela baseada numa pessoa muito importante pra ele. Ele inclusive chora falando dessa pessoa, onde tudo leva a crer que foi a Constance, a avó dele. Eu não lembro do Michael ter falado especificamente, sair da boca dele, que foi a Constance, mas tudo deu a entender que era, e que ela foi um robô desenvolvido por ele pra ser, enfim, uma representação dela na vida. Constance, só lembrando pra vocês, que é o personagem da Jessica Lange na primeira temporada, a avó do Michael, e que vai aparecer no 6º episódio de Apocalipse, que é essa temporada que tá passando agora. Outra coisa muito importante também foi Michael falando com o pai dele, aquele ritual que ele faz com as cobras e tal, é o modo dele falar com o pai dele. Eu vi algumas especulações se seria o pai dele o Tate ou o demônio, enfim, o Lúcifer e o pai dele lá do inferno. E assim, sinceramente, eu acredito que seja o pai lá do inferno, porque eu não vejo muito sentido ele fazer um ritual satânico pra falar com o Tate. Até porque, em teoria, o Tate é um espírito preso lá em Murder House, então não teria nem como ele falar com ele. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se ele é o anticristo, o pai dele, em teoria, apesar de o Tate ter feito ele
no plano terrestre e o pai dele real é o demônio. Então, pra mim, aquele ritual ele tá falando com o demônio. Se alguém ficou em dúvida, talvez eu esteja errado, mas pra mim é isso. Bom, nesse episódio a gente também teve um vislumbre ali do que tá acontecendo no mundo de fora. E eu tenho algumas coisas pra dizer sobre isso. Porque eu tava com um pouco de medo deles tentarem fazer uma pegada muito The Walking Dead, com umas pessoas meio zumbis, sem conseguir pensar, e só agindo por impulso por causa da radiação. O que, obviamente, poderia ser um efeito que eles poderiam explicar da radiação, mas mesmo assim eu acho que ia ficar muito tentando misturar zumbi na temporada, quando não tem lugar pra botar zumbi ali. Então eu fiquei bem feliz que não é esse o caso, as pessoas lá fora são pessoas que sobreviveram à radiação, talvez tivessem uma resistência maior. Obviamente todas desenvolveram umas deformidades e algumas peculiaridades ali. Tá todo mundo meio esquisito. Mas, mesmo assim, eles não viraram zumbis e seres sem raciocínio lógico. A gente teve contato também com o Brock, que foi o marido da Coco, que foi abandonado por ela no primeiro episódio. E tava todo mundo sem saber se ele tinha sobrevivido ou não. Ele sobreviveu lá com aquelas cicatrizes e com tudo que ele explica, que ele desenvolveu câncer e que ele teve que lutar com as outras pessoas que agora se alimentam de outras pessoas. Os seres humanos praticam canibalismo no mundo, então por isso ele ficou daquela forma. Mas ele apareceu também, então quem estava em dúvida aí se ele tinha morrido ou não, ele está vivo. Uma coisa que eu vi muita gente criticando e que eu mesmo cheguei a criticar na live que eu fiz sobre o primeiro episódio foi sobre a atuação da Billie Lourd, porque ela é uma atriz que ninguém tá muito acostumado a ver ela atuando, porque na realidade ela é filha da Carrie Fisher, que é uma atriz muito conhecida, que fez a Princesa Leia no Star Wars, e a Billie Lourd acabou tendo um grande número de olhos em cima dela por isso, mas ela teve seu primeiro projeto ali com o Ryan Murphy em Scream Queens, então foi a primeira vez que ela teve destaque, todo mundo assistiu ela, e ela fez um personagem que muita gente gostou, cara, todo meio apático e não sei o quê, e acabou quando ela entrou em American Horror Story na última temporada, ela fez uma coisa um pouco parecida, e aí eu achei que era só porque era a marca que ela tinha criado ali, mas aí depois veio de novo a mesma coisa, eu achei um pouco demais, assim. Essa temporada agora, eu achei que ela tinha que sair um pouco dessa casinha. E teve uma cena especificamente nesse episódio que eu achei que ela mandou muito bem, e que eu acho que talvez se forem pra esse lado, ela consiga explorar uma parte diferente ali da atuação dela. Tem uma cena em que o Gallant tá fazendo o cabelo da Coco pra poder ir na festa de Halloween, e a Coco humilha, assim, num nível bizarro a Mallory do lado de fora do quarto dela, e a Mallory tem ali um momento de se sentir muito, muito, muito humilhada e muito pra baixo, e eu achei que ali ela mandou bem, tipo, deu pra sentir aquela vulnerabilidade nela, ela parou de ser apática, eu achei aquela cena muito boa, e eu acho que a Billie Lourd tem sim salvação nesse sentido de não fazer sempre o mesmo personagem. Pelo que foi mostrado ali dela, com os poderes dela, ela deve fazer muita coisa nessa temporada ainda, então eu tô com bem mais esperanças do que eu tava em Billie Lourd no primeiro episódio. Chegando ali mais pro fim do episódio, a gente teve, né, Vingadores de Guerra Infinita, morreu todo mundo, a Venable e a Miss Smith envenenaram, eu não consigo falar envenenaram, é envenenaram, né? Ai, consegui falar. Tá, enfim, envenenaram todo mundo e aí perdemos o elenco que conhecíamos. Todos vieram a óbito, sei lá, em 2 minutos de cena. A única pessoa que inclusive não tava nesse recinto e que em teoria ia sobreviver era a Coco, mas aí o Brock foi lá dar uma facada na cabeça dela. Muito que merecido, ninguém aguentava mais a Coco, e ela morreu. Só que aí, enfim, passou essa cena, a gente chegou onde todo mundo queria chegar, que era no fucking crossover acontecendo, que foi um momento muito maravilhoso. E olha que vocês sabem que eu não gosto de cover, mas assim, foi show. Basicamente o episódio deu como terminado e a gente teve a chegada de Myrtle, que era parte do conselho, né, a líder do conselho das bruxas, Cordelia, que era a suprema, e Madison, que em teoria estava falecida. Mas enfim, chegaram as três lá no Outpost, trouxeram Coco, Mallory e Dinah pra frente delas e simplesmente falaram que elas eram as irmãs delas que estavam ali dentro, dando a entender que as três eram bruxas e trouxeram as três à vida. Agora vamos à teoria que eu li e que eu achei muito interessante, que talvez seja viagem, mas eu gostaria que não fosse, que é de que cada um desses três corpos é, na verdade, um receptáculo para uma bruxa de Coven. Ou seja, ali dentro das três teriam 3 bruxas. Dentro da Dinah, na teoria que eu li, seria a Queenie. Dentro da Mallory seria a Zoe, e dentro da Coco eu não lembro quem seria, ou talvez não tivesse citado, mas pudesse ser alguém. Por que essa teoria acabou sendo um pouco sustentada? Teve aquela cena que a Madison abaixou e falou com a Mallory, tipo, aquele bordão famoso dela do Surprise Beach, e depois falou, tipo, como se ela já se conhecessem, né? Tipo, você achou que tinha visto melhor de mim? Como se elas já tivessem se visto antes. Poderia ser que a Mallory fosse assistente da Madison em algum momento passado da vida dela, ou que ela fosse uma outra atriz e por isso elas se conhecessem. Mas, ao mesmo tempo, a Mallory, durante alguns momentos no episódio, diz que tem alguém dentro dela querendo sair. Teriam 2 lados nisso. Poderia ser, de fato, o espírito da bruxa que estava dentro dela, possivelmente a Zoe. Ou poderia ser o outro lado de simplesmente ela lembrando que tem os poderes, o corpo dela sentindo que ela tem os poderes, mas ela não sabendo disso, não conseguia, enfim, entender o que estava acontecendo. Poderia ser os 2 lados, mas eu gosto muito de acreditar que ela é o receptáculo pra Zoe e que a Queenie tá ali. Tem alguém na Coco que eu não sei.
quem seria a Coco. Quero fazer um PS bem rápido quanto a Michael, porque eu sei que eu falei bem mal dele no último vídeo. Mas na realidade, não é que eu falei bem mal dele. Eu tava esperando um momento em que ele desse aquele diferencial e ele se caracterizasse ali como anticristo. E eu acho que na realidade eu não dei tempo pro cara, entendeu? Tipo, vai levar um tempo ele construir o personagem. Eu acho que ele tá fazendo isso bem. Nesse episódio agora eu achei que ele mandou bem melhor. Eu pelo menos consegui ver mais personalidade no Michael e ver mais, enfim, trejeitos memoráveis nele, uma coisa que desse pra você lembrar. Eu gostei, achei que ele mandou bem, então Cold Fern subiu bastante no meu conceito nesse episódio. E agora vamos esperar o próximo episódio, porque em teoria temos o Coven ali todo reunido. Todo reunido não, a boa parte reunido. Em teoria vão ter outras bruxas, em teoria vai ter mais gente chegando. Agora o anticristo ainda tá vivo, ou seja, aquilo tudo que eu comentei há muito tempo atrás, da guerra das bruxas com o anticristo, deve estar acontecendo. Então o próximo episódio, provavelmente a gente já vai ter o início dessa treta aí gigantesca entre as bruxas, o anticristo e a galera do anticristo, que a gente ainda não sabe quem que é. De qualquer forma, falando sobre esse episódio, eu achei o episódio muito bom. Não só muito bom porque tiveram coisas que eu gostei, mas porque eu achei que foi um episódio recheado de coisas. Essa temporada tem muita possibilidade, muita coisa pra ser explorada, e eu achei que eles exploraram boa parte delas nessa temporada. Achei legal as bruxas só chegarem agora, pra também dar um tempo de construir os personagens que eram dessa temporada, né, que talvez estão todos mortos, mas enfim, que eram os personagens dessa temporada. Eu acho que se tivessem tacado já Murder House e Coven nos primeiros episódios, não ia ter dado tempo de desenvolver tudo. Eu acho que ia ficar tudo muito confuso, tudo muito corrido. Então, assim, eu confio que o Ryan Murphy vai fazer do jeito corretinho e vai colocando cada um no seu momento. Eu acho que esse episódio vai ser um turning point bom dessa temporada. Eu acho que a partir de agora a gente vai começar a ir pros lados que tava todo mundo esperando. Até porque no sexto episódio a gente já sabe que tem Constance. Então, pelo menos nos próximos 3 aí a gente tem que chegar em Murder House. Mas essas são as minhas opiniões e as teorias que eu li. Então se vocês também lembrarem de alguma coisa que vocês acharam muito importante do episódio que eu não falei, comenta aqui embaixo. Eu quero saber as teorias de vocês também, o que vocês estão achando da temporada. Eu particularmente tô gostando bastante agora, tipo, até o último episódio eu não tava muito animado, mas eu não fico com muita vontade de ver o próximo episódio de American Horror Story há muito tempo, então eu tô bem animado. Eu acho que a partir de agora a gente pode estar caminhando aí pra uma puta temporada maravilhosa. Eu acho que se for tudo do jeito que tá sendo feito, caminhando do jeito que tá caminhando, eu acho que a gente chega em um lugar muito bom. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e não se inscreveu lá no começo quando eu pedi, e dar like no vídeo também. Não esquece também que nossas redes sociais estão todas aqui embaixo, o meu Instagram e o meu canal eu vou deixar aqui na descrição também. Também não esquece de deixar aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram dele, do jeito que ficou. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.